Bom, estamos com ele, que é uma honra, um prazer enorme. Já vi o senhor em algumas rodas de samba, confesso que eu sou garoto novo. Pô, legal. Né? Novo nada. Mas conheço o senhor de vista. Que bacana. Mas vamos lá, né? Vamos. Quem é o PH Mocidade? PH Mocidade, ele é o Negão, o Paulo Henrique, o PH e agora o PH Mocidade. São múltiplos. Transformações. E aí começa a caminhada, né? Aqui, parece uma coisa, né? Nós estamos aqui embaixo das bandeirinhas de Caipira, no Barata, onde eu comecei, na Caipira. O senhor começou aqui? Na Caipira Brejaçu, Caipira. aqui no bairro. A gente ia dançar e tanto quando a gente ia, quando voltava, a gente ia cantando samba pra poder animar, né? Aí cantando samba enredo e tal, uns pagodes de Bezerra da Silva, de Alcione. Isso o senhor já era adolescente? Eu tava com 14 para 15 anos. O senhor já tinha essas influências, Já né? gostava de cantar. E vinha, aí a gente pegava hoje é tantã, mas antigamente era um tambor de macumba, pré-animando. Isso é história, gente. Pré-animando a quadrilha até em tal lugar e voltava tocando, né? Bebia uns negocinhos escondidos que a gente era novo, né? Mas já fazia isso. Mas ali o senhor já tinha um envolvimento, já sabia, já tinha esse entendimento? Tinha por causa da família, né? Ah, é? Cada família. Os domingos a gente almoçava escutando Alcione, Martim da Vila, João Nogueira, Elza Soares. E nessas reuniões de família sempre tinha alguém que levava um instrumento? Não, Como é que era aquela chamada rádio vitrola. Deixava lá e no final, né, todo mundo já tomava umas cachaças, as tias, o avô, os tios, que antigamente, né, tinha esse negócio, né? Sim. No final do mocotó, tardezinha, aí rolava um samba. Mas qual foi o primeiro instrumento do senhor que o senhor participou mesmo ativamente? O senhor falou, esse aqui é o meu primeiro instrumento carimbado. Eu bati primeiro na bacia. A gente tem que começar de algum lugar, né? Às vezes. Na bacia. É. Até começar a tocar os tambor, que hoje é tantã, né? Na família. Pra poder animar. Manda o Henrique tocar. Manda o menino tocar. Ou melhor, bater. Bater, Antigamente não era tocar, E a gente batia e fazia lá, o povo na palma da mão, batendo na garrafa. E aí começava os negócios, os samba. O samba, né? Não falava pagode, antigamente era samba. O senhor começou na roda de samba que naquela época, acredito eu, né? Pelo menos há alguns relatos, que naquela época não se tinha microfones nas rodas de samba, né? Não, era no osso. E aí eu fui trabalhar nas casas pernambucanas, pós-quartel. E tinha aqui no bairro, né? Até perdemos um amigo agora, o Juarez, que era eu, Adelso, Juarez e o Jim. Era nós 4. E sempre quando tinha um samba por aí pelo bairro, a gente fazia, né? E aí na Pernambucana, teve uma festa de final de ano, eu levei eles. Dali eu conheci o senhor Ailton, que me levou para Bento Ribeiro, num pagode da Tia Zezé. Que na verdade a Tia Zezé vem ser vó hoje do João Pedro, do Caju para baixo. Que bacana. O Lulu Marinheiro, pai de João Pedro, a gente era amigo, até hoje somos amigos. Sim. E eu vi João Pedro na barriga da mãe dele. Que legal, hein? Ver como é que uma história vai puxando a outra. Lá eu comecei a cantar com o microfone. E não parei mais. Isso deve ter sido em 87 para 88. Pagode a Tia Zezé. De lá, União de Jacarepaguá, aí nasceu o Vídeo Samba Show. Eu, o William, Criolo, o Valde, o Paulão. Esse Vídeo Samba Show, ele virou, de nós 6, 4, fomos tocar na banda da Juvenina Pérola Negra, a banda Pérola. Caramba, hein? Responsabilidade. Não era pra qualquer um, né? Sim. Aí mais pra frente, eu conheço meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Xande de Pilares. Xande de Pilares. Onde nasceu aqui em Realengo o grupo Tela Quente. Que legal, hein? Era sexta e sábado na Miltim. E vai andando, aí eu saio da banda Pérola. Naquela época meio triste, né? Porque juvelina no momento. Sim. E aí, ao convite do meu atual padrinho do São Marquinhos PQD, meu padrinho mesmo, porque a gente queria daqui do bairro, ele falou que tinha um samba, que ele ia escrever um samba na Mocidade. E que eu fui escolhido por ele para defender o samba. Eu falei, PQD. Isso o senhor já na época já cantava também? Que era tudo no gogó, né? O senhor já tinha esse entendimento? Mas aí, nessa época aí, para defender o samba enredo, não era gogó. Já era sim, mas eu na digo, quadra. o senhor tem entendimento de cantar, né? E O senhor tem uma voz, um vozeirão, né? Ele entendeu na época que eu poderia ser um cantor do samba dele até aí.
E aí fomos pra quadra, cantar lá, Padre Miguel, orai por nós. E o samba ganhou na quadra. E na terceira semana que eu estava defendendo o samba, na segunda, aí já fui convidado pela escola para ser um dos cantores do carro de som que iria pra avenida. Caramba, hein? E a gente acaba não imaginando essas caminhadas, né? Às vezes, Não.